O meu nome é Walter Leite. Vou fazer uma reflexão sobre a morte inesperada. Uma verdade prepondera acima de qualquer ser vivo: a inevitabilidade da morte. A morte é uma certeza, é um fato que irá acontecer em algum momento da existência. A morte pode ocorrer de forma natural. Como se sucede de forma natural? Quando o organismo vivo vai se desgastando naturalmente através da idade. Vai aos poucos perdendo sua força vital. Vai aos poucos perdendo a sua funcionalidade. Então, com a faixa etária já um pouco avançada, há a deterioração das funções e a pessoa falece de uma forma natural. Acontece também o inesperado, a morte acidental. Esta é traumática. Apesar de todos saberem que um dia irão morrer, aquela morte acidental, aquela morte inesperada, que pode acontecer através de um crime premeditado ou inesperado praticado por alguém contra uma determinada pessoa, ou então através de um acidente que pode ser das mais diversas natureza. Pode ser um acidente na sua residência, pode ser um acidente de carro, enfim, ela é o inesperado. Esse tipo de morte deixa um trauma terrível para os entes queridos, para os familiares. Este é um fato. O psicólogo, filósofo Bauman, sociólogo, ele diz o seguinte: que existe uma morte, a morte em primeiro grau, a morte em segundo grau, e esta morte em segundo grau é o que eu vou falar com relação à morte inesperada. Então, a morte em primeiro grau, segundo Bauman, é aquela morte da pessoa. A pessoa faleceu, pronto, morreu, é uma morte em primeiro grau. A pessoa simplesmente deixou de existir. Como Epicuro diz, quando a morte está presente, a pessoa não vai estar presente. Quando a pessoa está presente, a morte é que não está presente. Então, nesse ponto, o homem não pode ter experiência da morte. Ele não tem experiência da morte de uma forma direta. A única experiência da morte que o homem tem é na morte em segundo grau, que é justamente a morte de um ente querido, de um amigo, a morte de um esposo, de um filho, de uma pessoa amada. Esta morte é uma morte em segundo grau, segundo Bauman, e é a única experiência que a pessoa tem da morte. Portanto, esta experiência da morte é porque quando a pessoa morre o mundo dos dois, da relação. Morreu o esposo, ali o mundo esposo e esposa, eu e você, como ele Bauman chama, desaparece. Todas as histórias, toda aquela coisa ficam só nas memórias. Não existe mais a construção deste mundo, eu e você. Então, e com a morte deste mundo, da relação, vamos dizer assim, acontece evidentemente a única possibilidade de uma experiência sobre a morte. Então, há outro fator que eu gostaria de salientar, é que a morte para o homem, que é diferente dos animais, a morte para o homem é terrível. Você observar, nenhum animal está preocupado com o ato de morrer.
Porque o homem, o animal das mais variadas espécies no mundo, pelo menos as que a gente conhece, todas, com exceção do homem, que é o Homo sapiens, com exceção desta espécie, todos não têm capacidade de perceber a sua existência. Eles vivem, eles estão no eterno presente, mas eles não sabem que estão vivendo e, portanto, também não sabem que vão morrer. Eles não constroem nenhuma ideia de relação com o mundo e com a possibilidade de continuidade ou não deste mundo. O animal vive no eterno presente, numa condenação instintiva. Eles não têm a capacidade de se aprimorar, de se transformar. Esse é um fato. Já o homem, ele sabe que vive, sabe que existe, portanto ele sabe o que faz, sabe da sua relação, sabe o que está acontecendo no seu entorno, sabe o que poderá acontecer e, portanto, ele sabe que vai morrer. Eis a razão da morte assumir um contorno de fundamental importância para o homem. É verdade. Então, neste ponto aí, todo mundo vai morrer, mas ninguém quer morrer. Todo mundo vai morrer, mas ninguém quer conversar sobre a morte. Mas ela acontece. E quando acontece, e aí foi o motivo desse vídeo, algumas pessoas pediram para eu falar sobre essa morte agora do nosso, uma figura pública, né, que é o Gugu Liberato, que morreu de um acidente de uma forma inesperada, e muitos do canal pediram para que eu fizesse um vídeo falando sobre essa experiência. Então, esse tipo de morte faz com que a população, porque é um homem público, conhecido, famoso, faz com que as pessoas comecem a meditar, comecem a pensar sobre o inevitável. Quer dizer, a vida, existe na vida o imponderável. O imponderável está a cada momento da sua existência. Ninguém de sã consciência, ninguém pode afirmar nada sobre a sua existência, a não ser este momento. Tudo na vida pode acontecer. Então, o imponderável poderá acontecer. A pessoa está aqui planejando viver 50 anos. Quando acontece o imponderável. Quando algo acontece e aquela vida é ceifada. Então, só resta uma questão. Viver bem, mas viver com plena atenção ao momento presente e sabendo de que cada instante na sua vida poderá acontecer o imponderável, tanto de uma coisa maravilhosa como de algo terrível, inclusive a própria morte. Então, se a morte é inevitável, se a morte vai acontecer, se ela pode acontecer de forma natural, através da sua idade, ao longo dos anos vai perdendo vitalidade até se desgastar e morrer. Mas, permeando todos esses aspectos, existe o imponderável, que a pessoa pode acontecer num afogamento, numa virada de carro, num crime de um bandido, e no Brasil já é muito comum hoje, você ser assaltado e o cara vem matar, tomar seus pertences. A violência hoje é preponderante e a vida humana vale muito pouco. No Brasil prepondera a cultura da morte, a vida é deixada muito de lado, então qualquer coisinha hoje se mata. Então, diante destas situações agravantes, só resta uma coisa. O homem pode até se esconder atrás da religião. Ah, eu vou morrer, eu vou para o céu, lá eu vou... Todo mundo é livre para construir sua fé, para construir uma forma de vida melhor. Todo mundo é livre, nada a condenar. Mas eu construir a ideia que vou para o céu não vai eliminar o imponderável da minha vida. Não vai eliminar a real situação que eu estou inserido. Então, para viver bem nesta situação, eu tenho de ter atenção, vigilância, buscar boas escolhas. Ora, se eu fico
enchendo a cara de álcool, de drogas, eu estou favorecendo que algo inesperado possa acontecer de forma trágica, com muito maior probabilidade. Isso é um fato. Portanto, amigo, as escolhas de cada momento. Não estou dizendo que você não escolha viver bem, viva da melhor forma possível, mas sabendo que cada escolha produz resultados. Então, viver com plena atenção o momento presente, saber do imponderável, saber que a cada instante, numa dobra de uma esquina, a morte pode se encontrar com você. E aqui eu não falo sendo depressivo, nem pessimista, tampouco, não estou apenas falando de uma realidade. A realidade qual é? É que a morte vai acontecer. E se preparar, tanto para a morte de segundo grau, como a morte em primeiro grau. Tanto para a sua morte, que um dia irá acontecer, como para a morte de um ente querido. Tem pessoas que se desesperam com a morte de um ente querido, fica louca, não consegue. Por quê? Porque não se preparou. A gente tem que se preparar. Se é algo que vai acontecer, é inevitável, por que eu não me preparo? E como é que eu me preparo? Aí eu defendo a filosofia. Aprender, criar defesas, aprender a aceitar a verdade, o fato. Eu sou isso. A vida é isto. Ela é transitória. Ela é efêmera. Portanto, ela vale muito mais. A vida é mais valiosa dessa forma. Se já pensou, você vivesse milhões de anos, 10 anos não valia nada na sua vida, 100 anos não valia nada. Mas, meu amigo, você vive algumas dezenas de anos. Então, cada momento da sua vida é importante. No meu caso, eu já tenho mais passado do que futuro. Já estou na terceira idade, tenho mais passado do que futuro. Isso é um fato. Então, meu amigo, cada minuto da minha vida tem muito mais importância para mim, e eu tenho de avaliar isso com muito mais importância do que um jovem de 15 anos que ainda acredita que tem uma vida toda pela frente. É como uma conta bancária. Eu gosto de fazer essa comparação aqui, essa metáfora. É o seguinte, você tem uma conta recheada quando nasce e vai soltando cheque, você vai vivendo, soltando cheque, tirando. Quando você chega na idade da terceira idade, a sua conta já está bem com fundos muito pouco. Então, cada cheque que você vai emitir, você tem de pensar 3 vezes. É o que eu faço. Cada atitude da minha vida eu tenho que ser bem elaborada, bem pensada. Então, cada minuto, cada momento da minha vida, ela é importante, eu não posso desperdiçar. Quero deixar essa mensagem para você refletir sobre a morte inesperada, sobre a morte acidental, sobre a morte natural, sobre a morte em segundo grau, sobre a sua morte, e com isso você valorizar a tua vida. Meu nome é Walter Leite, agradeço a todos pela preferência. Se o amigo gostou, compartilhe, deixe seus comentários, se inscreva no canal, acione o sino e não se esqueça de dar seu like. Obrigado a todos.